Salve nação, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Esse vídeo seria a nota pós-corte da Polícia Militar Temporária, mas a banca pegou e postou o caderno de resposta não, o gabarito, a prova e o caderno de resposta não está dando acesso, então vou postar esse outro vídeo aqui para vocês não ficarem sem conteúdo. Fazer um comparativo sobre as bancas e a minha experiência, onde cada banca mais cobra ou não, e assim que a banca do Polícia Militar Temporária e Decam disponibilizar um gabarito, eu volto aqui com o vídeo. Primeiramente, vamos falar sobre a FGV. Trouxe alguns dados aqui pela Gemini, mas a banca é bastante temida, principalmente pela língua portuguesa e raciocínio lógico, onde ela pesa muito. Não é só questão da gramática, mas a interpretação do texto, assim, às vezes nem os professores do próprio cursinho conseguem chegar à resposta certa, porque pegam uns autores, assim, que são para a parte filosófica, digamos. Raciocínio lógico é considerado bem difícil, porque a complexidade das questões não é o básico do lógico de sempre. E ela varia bastante entre muito difícil e difícil. E aí, a nota de corte às vezes vai estar nos 85%, 90% para tribunal, mas em alguns casos, como a Receita Federal 2023, se não me engano, quem fez 65% da prova já estava dentro dos aprovados. Só que tem mais a nota da discursiva, e a discursiva pesa bastante nos erros e na avaliação. E essa prova da Receita Federal, por exemplo, começava em 30 e até 60 pontos da questão discursiva. Quem fez 40 conseguiu ser aprovado. Então, sob cronogramas. Geralmente, na próprio edital da FGV já diz o cronograma com as datas, mas alguns órgãos simplesmente não seguem isso, tipo tribunais. Então, publica o edital e o cronograma pós a prova, por exemplo, de quando será a correção, o recurso, quando vai ter o gabarito completo, muitas vezes não tem. E então, aí conhecimento específico. Conhecimento específico, geralmente, se você fizer entre 80% e 85%, você está aprovado. A banca não pesa muito em jurisprudência e tal, e geralmente a específica vale o mesmo ponto que a normal. Todas as questões valem um ponto, no caso. Em alguns casos, tipo Tribunal de Conta e Cefaz, geralmente vale dois conhecimento específico. Ah, e outro ponto que nem todas as bancas têm, mas a FGV, ultimamente, pelas polêmicas que teve, era de nota mínima para cada matéria. Ou seja, se você tirar zero, por exemplo, em uma legislação específica, legislação do tribunal, regimento interno, você estava desclassificado. Então, esse é um ponto dela, assim, que é bastante assustador, digamos. Mas, às vezes, a nota de corte fica baixa porque a prova foi muito difícil. A nota, a nota da Receita Federal foi 57%. E às vezes, quando a prova assim, foi difícil, se tu fizer 75%, você tá na nota do corte, tá na zona da esperança que a gente chama. O que em muitas provas, carreiras, 75% você já está totalmente desclassificado, que é o caso da VUNESP, por exemplo. Se eu fosse fazer tipo um raio-x de matérias, quanto que seria o mínimo máximo para acertar e estar na disputa numa prova da FGV? Seria 65% para português, no mínimo, 70% para raciocínio lógico e 82% para conhecimentos específicos. Aí a redação tua nota tem que ser entre 75%, mas claro que tem casos que foram menos. Sobre recursos, raramente ela aceita recursos, ela aceita só se for um caso muito, como é que eu posso dizer, claro que está errada a alternativa dada como certa, ou se houve duas alternativas dadas como certa, mas no caso do CNU, por exemplo, que eu fiz, tinha uma questão sobre limites marítimos do direito internacional, estava claramente errada a questão, e ela simplesmente se negou a trocar a alternativa para menos errada, no caso. E uma mudança recente que teve na FGV, pelo menos no CNU, eu acredito que seja nos concursos daqui para frente, porque essa polêmica de nota de redação é uma coisa antiga do concurso. Muita gente entra com recurso porque as correções acho que são feitas com pressa e a FGV já está lidando com algumas polêmicas, como prova da OAB, geralmente, que tem muito problema na correção do espelho, e alguns concursos estaduais de tribunais de justiça, se não me engano, que no próprio edital dizia o quanto que seria avaliado pelo conhecimento da pessoa e o quanto seria pela pontuação clareza, fazendo assim que fosse mais justa a correção da redação a princípio, né? Bom, se a FGV é considerado difícil em português e raciocínio lógico,
Vamos falar agora sobre a FCC. A FCC é outro nível, porque basicamente ela faz uma pontuação, uma fórmula que português e matemática, raciocínio lógico, vale 30, 40% da prova. Ou seja, você não tem que acertar a maioria, você tem que gabaritar as duas matérias e ir muito bem nas específicas. É a discursiva. Antigamente ela era realmente o copia e cola, mas agora ela mudou bastante. Basicamente, além da discursiva pedir uma matéria, digamos, bem densa e fora da curva do edital, por exemplo, o tribunal da quarta região que eu fiz, ele pediu um caso de direito previdenciário para o cargo de agente policial legislativo, que seria o policial do tribunal, que cuida da segurança dos VIPs e tal. E aí, além de você ir muito bem na prova, fazer tipo 95% dela, você tem que contar com a sorte da fórmula, que a fórmula, a matéria que o pessoal mais errou, a questão que o pessoal mais errou, conta para mais ou para menos. Sobre os recursos, não foge muito da FGV. Você pode escrever o recurso e tal, mas tirando se for algo não consolidado como uma jurisprudência ou algo muito errado da parte dela, não vai descontar. É, no conteúdo específico, ela gosta muito de cobrar bem o que é novo. Tipo, eu fiz uma prova para o mesmo cargo, só que era do Tribunal do Trabalho. Ela foi lá e cobrou novas resoluções do CTB. Então, eram questões, quem acertou aquilo ali, que era, se não me lembro, se não me engano, uma resolução se contava como veículo automotor trator, e você basicamente estava fora. E português foi um nível básico, assim, foi questões de interpretação de texto e 2 ou 3 regrinhas de sintaxe. Bom, agora sobre a OCP. Uma banca nova, começou como prefeituras e pequenos municípios, e agora a gente vem fazendo grandes concursos como Polícia Civil de Goiás e Secretaria de Saúde de estados e tribunais até, Tribunal de Justiça do Paraná, Secretaria de Saúde de Santa Catarina, guardas municipais também. O que ela cobra? O português e o raciocínio lógico dela é fácil para médio. Conhecimento específico também é médio. Agora, quando tu pegar conhecimento específico como uma lei, ela vai pegar bem a parte mais específica possível. Se eu comparar ela com a FGV e com a FCC, ela é tranquila de estudar. Ela não vai cobrar nenhuma jurisprudência solo ou desconhecida. A nota de corte dela geralmente é alta, entre 85% e 90% da prova. Questões discursivas, também ela quer que você seja perfeito entre 90% e 85% de acerto para você ser aprovado. Sobre classificação geral, temos poucos dados, mas entre você ter gabaritado português e ter errado tipo 3 questões, você pode perder entre 50 e 100 posições, ou seja, você pode ser desclassificado por 2 questões. Cronograma da banca. Geralmente disponibiliza a prova um dia, 2 depois da prova, e o recurso também abre num prazo assim rápido, digamos. Ela costuma ser razoável nos recursos. Tem uma aceitação maior que FGV e FCC. Referente ao cronograma, ela segue o cronograma previsto. Pouco provável que ela apareça com um edital sem o cronograma. E uma coisa interessante que o pessoal conseguia captar se o edital ia sair ou não, ela geralmente cria uma página do concurso antes de lançar o edital. Abre até prazo para tu contestar o edital antes do edital ser lançado, que eu acho bem interessante, porque teve alguns casos que tinha inconstitucionalidades no edital estadual e a pessoa já podia impugnar antes. Agora vamos para a banca mais famosa e mais temida, pelo menos para mim, que é a CESP. A banca é de certo e errado, geralmente 120, 150 questões. Em alguns casos, como foi da Polícia Federal, tinha matérias que valia 2 pontos. Bom, o problema dela é que ela não sabe os próprios gabaritos. Eu fiz um tribunal, STJ, se não me engano, e o gabarito preliminar foi 20 questões alteradas do preliminar para o gabarito definitivo. Ou seja, ela postou qualquer gabarito, eu não sabia o que estava fazendo ali. Ela, referente a nível de prova, é algo difícil de você ter uma noção, porque às vezes quem fez 90, 120 está entre os classificados na nota de corte. Às vezes a nota foi tão alta, a prova foi tão difícil que quem fez 80, 70 também está na nota de corte. Então o que acontece? Esse temor que a pessoa tem de chutar ou de marcar mais questões do certo e errado, porque uma errada anula uma certa, aumenta. Então a pessoa faz a prova e não sabe se tem que marcar o máximo de questões possíveis ou o mínimo. E a redação delas, da banca, a correção da banca, é totalmente desproporcional. Teve
2 casos que eu basicamente gabaritei a questão discursiva, e cada erro de uma vírgula, uma palavra que não estava fechada especificamente, tipo o o a, ela simplesmente não descontou um ponto da linha, ela descontou tipo 10, 15 pontos. Ou seja, dos 60 pontos que a prova valia, eu tinha feito 43, e descontando a vírgula que faltou, a letra que não fechou, eu fiquei com 13 de nota, se não me engano. E teve uma outra que eu fiquei até com nota 1, se não me engano. Ou seja, o critério dela de correção é totalmente desproporcional, pois beleza que a ortografia, o concurso exige que seja perfeita e a clareza das ideias também, mas basicamente será o conhecimento técnico por causa da gramática é totalmente injusto. Tanto que os concursos mais recentes aparece quanto que vai contar só pelo conteúdo da pessoa e quanto que a pessoa vai pontuar pela gramática. Cronograma geralmente ela segue. Sobre recursos, ela é que mais aceita recurso, porque é certo ou errado, às vezes ela erra na própria questão, põe algo contrário ou algo não consolidado como certo. Muitas vezes ela consegue escrever questões que não consegue interpretar nem como certo ou errado, ou seja, a questão ficou tão aberta que tem que ser anulada. Sobre a Quadrix, ela é o mesmo estilo Sebrasp, CESP, ela é no certo e errado, ela é mais fácil porque ela cobra a literalidade da lei, português e raciocínio lógico não é tão difícil. Sobre a questão discursiva dela, ela geralmente é menos rígida na correção. Se você usar conectivos e palavras mais formais, alta chance de você gabaritar. Naquele vídeo anterior que eu fiz sobre concurso de classes, ela foi a campeã, assim, digamos, que mais pegou esse tipo de concurso para fazer. Então, sobre cronogramas, ela segue o cronograma geralmente. Agora eu vou fazer um grande finale sobre as 5 bancas que eu citei aqui no vídeo. Começar com a mais fácil, que é a Quadrix, ela tem baixa complexibilidade das questões. Ela geralmente é literalidade da lei e o nível de órgão que ela faz geralmente é conselho de classe. Então, eu diria que o mais fácil para você conseguir ser aprovado no concurso público. Depois vamos para a OSCP, dentre as outras é a mais fácil, digamos, de múltipla escolha. Ela pesa pouco em português e raciocínio lógico. Nas questões específicas, ela geralmente foca em exceções da lei. Depois, a próxima banca é a FCC, que já foi copia e cola, mas agora ela anda mudando bastante seus critérios, então português e raciocínio lógico continua sendo difícil, mas não tão difícil, e o foco é na específica e na discursiva. Depois vamos para Sebrasp, que ela é um alto nível, além de ser certo e errado, que desconta ponto caso você marque a questão errada. Ela é a banca do medo, porque tu nunca sabe, tu tá no escuro se a banca vai ser um alto nível de pontuação ou baixo. Fora que geralmente a redação dela, quando ela corrige, ela acaba não sendo justa. Depois vem a banca FGV, que tem alto nível de subjetividade em língua portuguesa. E por ela ser muito rígida nas questões, mesmo questões erradas como do CNU 2, ela não resolve. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Fiz uma análise das principais bancas, trazendo a minha experiência dos últimos concursos que eu fiz, nos últimos 2 anos, pelo menos. E lembrando que isso não significa como serão as provas aqui futura, pois a banca pode simplesmente mudar seus critérios. Por exemplo, a FGV ultimamente está bem mais rígida e propensa a erro. E no vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curtiu, compartilhe. Se eu te ajudei de alguma forma, é nóis, tamo junto. Até